Fala galera, eu sou Arthur Spirandelli. Esse quadro é o Aquavero Responde. A ideia é que a gente descomplicar alguns conceitos, alguns índices, alguns indicadores do mercado financeiro para ficar mais fácil de você entender como que isso impacta a sua vida e como que isso impacta os seus investimentos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os tipos de renda fixa. Eu imagino que você já saiba que a renda fixa é um tipo de investimento onde você já conhece o quanto você vai ganhar ao longo do tempo. Você faz esse contrato onde você empresta o seu dinheiro por um certo tempo, com certas condições, com um certo vencimento, com uma certa taxa de juros, e você sabe para quem que você está emprestando esse capital. Mas é importante saber como que você vai emprestar esse capital, ou seja, qual é a forma de remuneração. E basicamente a gente tem três tipos que parecem óbvios, mas também parecem complicados. A gente pode falar aqui sobre os títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos, que é uma mistura entre os dois, também conhecidos como IPCA+. Um título pré-fixado, o nome já remete a gente a uma coisa que antes da gente começar a gente já sabe como vai acontecer. Então, quando eu falo de um juros pré-fixado, eu estou falando que ele será o mesmo, independente do que aconteça no mercado, na economia. Se ele é um juros pré-fixado de 6% ao ano, ele continuará me pagando 6% todos os anos durante aquele período de empréstimo, aconteça o que acontecer. Isso pode ser bom ou ruim para você. Em um momento que os juros na economia esteja abaixo disso, e que a inflação, consequentemente, também esteja abaixo disso, você está ganhando acima da inflação. Mas em um momento em que a inflação começar a subir, vai tirando essa sua gordura, que a gente chama de juros real, ou seja, o quanto você está ganhando acima da inflação. Então, os juros pré-fixados são uma forma de remuneração que você trava aquilo aconteça o que acontecer. Já nos juros pós-fixados, a gente continua acompanhando o indicador de referência ao longo do tempo para a gente se balizar com o que está acontecendo na economia. Normalmente, a gente utiliza a taxa básica de juros como nesse nosso referencial. É para onde toda a economia está caminhando de acordo com as metas do Banco Central. Aqui a gente utiliza um percentual do CDI normalmente, ou seja, se eu tenho um título que me paga 120% do CDI ao ano, eu sempre ganharei 120% de qual for o valor do CDI. Se em um momento ele for 5%, eu vou ganhar 120 de 5%. Se ele subir para 6%, eu vou ganhar 120% de 6%. Então, a razão é a mesma, mas ele fica pós-fixado de acordo com o que acontecer com este índice que eu estou utilizando para me basear. Uma outra forma, eu junto essas duas coisas. Eu corrijo o indicador e eu travo a minha parcela sempre acima dela na mesma razão. Então, se, por exemplo, eu tenho a inflação do país sendo o IPCA e eu tenho um rendimento de 3% acima do IPCA, eu estou falando aqui que eu tenho um juros híbrido que todos os anos vai corrigir a alta da inflação, que é o IPCA, e vai me dar 3% de juros fixos. Então ele é híbrido, ele é pré-fixado em 3%, sempre acima desse pós-fixado na inflação. É muito importante entender que eles vão fazer mais sentido para você em diferentes cenários. E não quer dizer que você só precise ter uma dessas três formas de remuneração. Para a gente finalizar esse vídeo e ficar fácil de você entender isso na prática, a gente vai comparar essas três formas de remuneração com uma piscina e com a água dessa piscina. A água da piscina é inflação. Se ela for aumentando, quer dizer que o preço dos produtos está subindo. Se ela for diminuindo, o contrário. Nos juros pré-fixados, imagine que você está dentro dessa piscina com o pé no chão. E a água, que é a inflação, está ali na sua barriga. Se essa água começa a subir, você vai ficando cada vez mais próximo de se afogar e talvez ela até passe você. Mas enquanto ela estiver ali embaixo, você está bem. Já no caso dos juros pós-fixados, você está em uma boia em cima dessa água. Você vai acompanhando o movimento da piscina de acordo com as movimentações do mercado, de acordo com os novos cenários. E já no caso dos juros híbridos, você está na beira da piscina com o pé lá dentro. Se essa água for subindo, for caindo, você vai estar sempre acima dela nessa mesma proporção. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se ainda tiver qualquer dúvida sobre isso, manda aqui nos comentários ou fale com o seu assessor, vai ser sempre um prazer tirar suas dúvidas.